Lendas Episódio 72. O beijo de Judas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falarei sobre um tema muito importante e polêmico, o beijo de Judas. Esse foi o gesto que marcou a maior traição da história, a traição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Vocês sabem o que foi o beijo de Judas? Foi o gesto que Judas Iscariotes usou para trair Jesus Cristo e entregá-lo aos soldados romanos, que o prenderam e o levaram para ser julgado e condenado à morte. Ele combinou com os líderes religiosos judeus que o homem que ele beijasse seria o Messias, o rei prometido por Deus, e assim ele fez na noite da última ceia, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Mas por que Judas traiu Jesus? Quais foram as suas motivações? Será que ele se arrependeu depois? E o que a Bíblia nos ensina sobre essa história? Essas são algumas das perguntas que tentarei responder neste vídeo, com base em textos bíblicos e em estudos de teólogos e historiadores. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Então vamos lá. O beijo de Judas é um dos episódios mais tristes e chocantes da vida de Jesus. Ele mostra como alguém que conviveu com o Filho de Deus por 3 anos, que viu os seus milagres, que ouviu os seus ensinamentos, que participou da sua intimidade, conseguiu traí-lo por 30 moedas de prata, o equivalente a 4 meses de salário de um trabalhador na época. Mas quem era Judas Iscariotes? Ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para serem seus discípulos, seus amigos, seus companheiros de missão. O seu nome significa homem de Queriote, uma cidade da Judeia, a região sul da Palestina. Ele era o único dos 12 que não era da Galileia, a região norte, onde Jesus iniciou o seu ministério e onde a maioria dos seus seguidores vivia. Judas era o responsável pela bolsa comum dos apóstolos, onde eles guardavam as ofertas e as doações que recebiam das pessoas que eram beneficiadas pelo ministério de Jesus. Ele tinha acesso ao dinheiro e podia usá-lo para as despesas do grupo, como comida, hospedagem, transporte, etc. Mas a Bíblia diz que ele também era ladrão e roubava parte do que estava na bolsa. João 12:6. Ele não se importava com os pobres nem com o reino de Deus, mas só com os seus interesses pessoais. Judas também era um zelote, ou seja, um judeu que defendia a libertação política de Israel do domínio romano. Ele fazia parte de um movimento nacionalista e revolucionário, que esperava que Deus enviasse um Messias guerreiro, que expulsasse os opressores e restaurasse o reino de Davi. Ele esperava que Jesus fosse esse Messias, que liderasse uma rebelião armada contra Roma e assumisse o trono de Israel. Mas ele se frustrou ao ver que Jesus não tinha essas intenções, e sim um propósito espiritual e eterno. Ele não entendeu que Jesus veio para estabelecer um reino celestial, não um reino terreno. Esses dois fatores, a ganância e a decepção, podem ter contribuído para que Judas se tornasse um traidor, mas há também uma razão mais profunda e misteriosa: a soberania de Deus. A Bíblia diz que a traição de Judas estava prevista nas Escrituras, como parte do plano divino para a salvação da humanidade. Lucas 22:22, João 13:18. Jesus sabia desde o início que Judas era o traidor, e mesmo assim o escolheu para ser seu apóstolo. Ele também sabia que a sua morte na cruz era
necessária para cumprir as profecias e para pagar o preço dos nossos pecados. Isso significa que Judas não teve escolha? Que ele foi forçado a trair Jesus? Não, Judas agiu livremente, seguindo os impulsos do seu coração corrupto. Ele foi influenciado pelo diabo, que entrou nele depois que ele aceitou o dinheiro dos sacerdotes para entregar Jesus. Lucas 22, 3, João 13, 27. Ele também foi influenciado pelo mundo, que rejeitou Jesus e o considerou um blasfemo e um impostor. Ele também foi influenciado pela sua carne, que o levou a ceder à tentação e ao pecado. Mas Deus, em sua onisciência e onipotência, usou o mal de Judas para o bem maior. Ele permitiu que o seu filho fosse entregue nas mãos dos pecadores, para que ele sofresse a morte na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados e nos reconciliando com Deus. Romanos 5, 8, 2 Coríntios 5, 21. Ele também permitiu que a sua ressurreição fosse testemunhada pelos seus discípulos, que depois pregaram o Evangelho a todas as nações, cumprindo a grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20, Atos 1, 8. Isso não diminui a culpa de Judas, nem a dos judeus e dos romanos que condenaram e crucificaram Jesus. Eles foram responsáveis pelos seus atos e terão que prestar contas a Deus no dia do juízo. Mas isso mostra como Deus é soberano sobre tudo e pode fazer com que até mesmo as piores coisas cooperem para o seu propósito. Gênesis 50, 20, Romanos 8, 28. E o que aconteceu com Judas? Depois que ele traiu Jesus? A Bíblia diz que ele se arrependeu do que fez, mas não de um modo verdadeiro e sincero. Ele se arrependeu de um modo superficial e egoísta, sentindo remorso e vergonha, mas não buscando o perdão e a graça de Deus. Ele tentou devolver o dinheiro que recebeu, mas os sacerdotes não aceitaram. Eles usaram o dinheiro para comprar um campo chamado Aceldama, que significa campo de sangue, onde os estrangeiros eram sepultados. Mateus 27, 6 a 8, Atos 1, 19. Judas, porém, saiu para se enforcar nesse mesmo campo. Mateus 27, 5. Mas o seu corpo se rompeu e as suas entranhas se derramaram, como está registrado em Atos 1h18. Alguns estudiosos sugerem que isso aconteceu porque ele se jogou de um penhasco ou porque o seu corpo apodreceu e se rompeu depois de alguns dias. Judas morreu sem salvação, sem esperança, sem paz. Ele é chamado de filho da perdição por Jesus. João 17, 12, e do traidor pelos evangelistas. Mateus 10, 4, Marcos 3, 19, Lucas 6, 16. Ele é um exemplo de alguém que desperdiçou a sua vida e a sua oportunidade de conhecer e seguir a Jesus. Ele é um exemplo de alguém que se perdeu devido ao seu pecado e da sua incredulidade. Mas o que podemos aprender com a história de Judas? Podemos tirar algumas lições importantes para a nossa vida cristã. A primeira é que devemos ter cuidado com o amor ao dinheiro, o qual é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, 10. O dinheiro pode nos seduzir, nos corromper e nos afastar de Deus. Devemos usá-lo com sabedoria e generosidade, não com avareza e cobiça. Devemos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e pertence a Ele, que somos apenas mordomos dos seus bens. Devemos ofertar com alegria e gratidão, não por obrigação ou interesse. Devemos investir no reino de Deus, não no reino deste mundo. A segunda lição é que devemos ter cuidado com a decepção e a amargura, que podem nos levar ao pecado e à apostasia, quando as coisas não acontecem como esperamos, quando Deus não age como queremos, quando somos injustiçados ou traídos. Podemos ficar desanimados e revoltados, podemos nos afastar de Deus e dos irmãos, podemos nos fechar em nós mesmos e buscar soluções humanas e temporais para os nossos problemas. Devemos confiar em Deus e esperar nele, mesmo nas situações mais difíceis e dolorosas. Devemos lembrar que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um plano perfeito e eterno para as nossas vidas. A terceira lição é que devemos ter cuidado com o nosso coração, que é enganoso e corrupto. Jeremias 17, 9.
devemos examinar constantemente o nosso coração diante de Deus, confessar os nossos pecados, pedir o seu perdão e buscar a sua purificação. Devemos vigiar e orar para não cair em tentação, para não nos deixarmos levar pelos desejos da carne, pelos impulsos do mundo, pelas mentiras do diabo. Devemos nos revestir da armadura de Deus, para podermos resistir ao mal e permanecer firmes na fé. E a quarta lição é que devemos ter cuidado com a nossa comunhão com os irmãos, essencial para a nossa saúde espiritual e para o nosso testemunho cristão. Devemos buscar a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus e a comunhão com a palavra, para sermos fortalecidos, encorajados e edificados no amor e, na verdade, devemos praticar o amor fraternal, a hospitalidade mútua, a correção fraterna, a disciplina eclesiástica, a comunhão na ceia e na oração, para sermos um só corpo em Cristo, uma só família de Deus, um só povo santo e remido pelo sangue do Cordeiro. E assim terminamos o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido mais sobre o beijo de Judas. Esse é um assunto difícil e doloroso, mas também é um assunto importante e relevante para a nossa fé. Devemos lembrar sempre do sacrifício de Jesus na cruz, que nos libertou do poder do pecado e da morte, e nos reconciliou com Deus. Devemos lembrar sempre do amor de Jesus por nós, que nos amou até o fim e nos deu o seu Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Devemos lembrar sempre da esperança que temos em Jesus, que um dia Ele voltará para nos levar para estar com Ele para sempre. Então proponho continuarmos firmes na fé, perseverando no amor, e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério. Deixe sua gratificação com o Pix na tela. marconesilva6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.